Muito bem. Seguindo aí com o nosso código de administração de recursos de terceiros, essa é a segunda parte do vídeo. Como eu disse para vocês, para não ficar muito longo, eu vou agora falar sobre a segregação de funções, porque nós temos aí várias instituições que fazem parte da gestão, da administração de um fundo de investimentos, e essa segregação ela é necessária sempre que houver a possibilidade de conflitos de interesses, ou seja, a gente precisa evitar ou esse conflito de interesses ou reduzi-lo ao máximo. E para isso eu vou estar aqui compartilhando então a tela com vocês, que é sobre segregação de funções, tá? No capítulo 5, na seção 2, nós temos aqui sobre esse assunto. O que significa segregação de funções, né? Então, nós temos lá a administração de recursos de terceiros, como a gente já falou no outro vídeo, é você cuidar do dinheiro dos outros, né? Dos outros investidores, certo? Mas esse trabalho tem que ser segregado das demais atividades da instituição. Por quê? Por isso que quando a instituição financeira ela empresta dinheiro, ela vende seguros, vende consórcios, isso são tudo áreas separadas dos investimentos também, né? E os fundos de investimentos, pela regra, tem que ficar segregado também. Por isso que quando monta-se um fundo, mesmo que a instituição seja a própria administradora, ela precisa criar um CNPJ próprio para o fundo, ou seja, os recursos do fundo não se misturam com essas outras atividades da instituição financeira, certo? Por quê? Para não gerar conflito de interesse, porque o dinheiro do fundo é dos cotistas. Quem é o dono são os cotistas, não é o dinheiro da instituição. Então, para não misturar o dinheiro, é necessário que se adotem medidas de segregação. Segregação é separar. Muito bem. Esses procedimentos devem ser feitos por quê? Ou qual é o objetivo de segregar? Então, se cair essa questão na prova de vocês, o que é segregação das atividades, é que as atividades de administração de recursos de terceiros devem ficar separadas das outras atividades da instituição. Mas por quê? Qual é o objetivo disso? Para justamente reduzir a ocorrência de atos ilegais, atos ilícitos, né, que não estejam de acordo com a regulação, para evitar fraudes, por exemplo, né, para também promover a segregação funcional das áreas, né, que possam gerar conflitos de interesse. Isso é importante, segregação funcional. Como a gente deu o exemplo no outro vídeo, do diretor estatutário, ele não poder exercer funções de administração de recursos de terceiros, ao mesmo tempo em que ele assume a função relacionada aos controles internos e ao compliance. Então, isso é separação funcional. Garantir também a segregação física das instalações. Então, onde funciona a administração de recursos de terceiros, do fundo, não pode funcionar a questão que eu falei antes, do seguro, do consórcio, dos empréstimos, tem que estar separado. Pode até ser no mesmo prédio, mas não pode ficar na mesma sala, no mesmo lugar, né? Garantir também a segregação, ou seja, garantir a separação, né, das informações que são confidenciais, né, para permitir a identificação das pessoas que tenham acesso e também monitorar as pessoas que tenham acesso às informações, que elas sejam identificadas para evitar conflito de interesse. O que é conflito de interesse? Uma pessoa que, de repente, por exemplo, tenha uma alta participação naquele fundo, que seja cotista, e, ao mesmo tempo, ela também é associada ou ele é um grande acionista da instituição. Então, ela pode ter interesses, né, pessoais naquele negócio, e isso pode afetar as regras de funcionamento daquele fundo, tá certo? Como é que funciona a questão da administração fiduciária que a gente já falou? O administrador exerce um papel importante, porque é ele, na verdade, o responsável legal perante a CVM. Então, o conjunto de serviços que ele presta, né, estão todos ligados ao adequado funcionamento e à manutenção do fundo de investimento, e tem que seguir esse código. Então, o papel do administrador fiduciário é constituir o fundo, administrar o fundo, divulgar as informações do fundo, né? Esse é o primeiro tópico. Segundo, tem que elaborar todos os documentos relacionados ao fundo, por exemplo, regulamento, lâmina, prospecto, tem que também elaborar os extratos, mandar os extratos para o cotista, supervisionar as regras para ver se está tudo certo, se o gestor está fazendo o trabalho dele de acordo com a política e de acordo com as regras do código, supervisionar também os limites de investimento das carteiras para ver se está atendendo, por exemplo, fundos de varejo
podem investir no exterior no máximo até 20%. Então, esse é um exemplo de uma regra que tem que ser acompanhada pelo administrador, né? E também verificar se os terceiros contratados estão fazendo o serviço dele, por exemplo, o auditor, o custodiante, certo? E fazer a gestão de liquidez, também verificar junto com o gestor se ele está comprando ativos realmente líquidos de acordo com a política de investimento do fundo. Então, esse é o trabalho do administrador, tá joia? Isso pode cair na tua prova. E o gestor? Quem é o gestor? O gestor é o responsável por... É um profissional, pode ser um banco, pode ser uma instituição financeira credenciada, pode ser uma corretora, que faça aí a compra dos ativos financeiros que vão integrar a carteira do fundo de investimento. Essa é a simples. Essa é a ideia. E ele tem que seguir o regulamento e a lâmina, ou seja, o que está descrito na política, ele vai seguir. Se não pode comprar se tem que comprar no mínimo 67% de ações para um fundo de ações, ele tem que seguir essa regra, por exemplo. Então, ele é o responsável pelas decisões de investimento, pelos ativos que ele vai manter ou que ele vai trocar, segundo essa política. É ele que vai fazer as ordens de compra e venda, é ele que vai mandar informações dos negócios que ele realizou para o administrador, falar assim, hoje nós compramos isso, vendemos aquilo, por isso, por aquilo. Ele também é responsável pela negociação e pela alocação das ordens, ele é responsável por enquadrar os limites, como a gente falou antes, no veículo de investimento. Ele é responsável também pelo processo de lavagem de dinheiro, porque ele vai verificar se ele está fazendo negócio realmente com entidades, com pessoas, com instituições que não tenham problemas relacionados à lavagem de dinheiro, e também pelo controle do risco de crédito do mercado de liquidez. Ele vai fazer esse enquadramento para que o fundo não corra maiores riscos do que o previsto na política, tá? E, por fim, ele também é responsável por garantir que as operações tenham sempre os propósitos do fundo, né? Ou seja, ele vai fazer negócios para fazer o fundo render mais, tá bom? E o que é o fundo 555, fundo de investimento 555, que está no anexo 1 deste código? Na verdade, o fundo 555 representa as classes dos fundos de investimento. Quais são as classes? Renda fixa, multimercado, cambial e ações. São as 4 classes que seguem esta normativa 555, tá certo? Porque tem alguns fundos, como FDIC e o fundo imobiliário, que seguem, são regidos por outra instrução, né? Então, sempre nesse anexo, esses documentos devem prevalecer informações, né, relativas, por exemplo, ao administrador fiduciário. Ele deve tomar providências para que sejam disponibilizados aos investidores os documentos relacionados ao fundo, né, e informações periódicas. Quais são os documentos? Lâmina, regulamento, o prospecto e assim por diante. E dentro desses documentos devem estar estabelecidos a política de investimento, as taxas de risco, certo? E todas as informações. Esses documentos a gente já viu lá no código de distribuição, certo? E aqui eu estou repassando só que também existem essa nomenclatura. Então, se cair na tua prova, fundo 555, não se assuste. São as 4 classes principais de fundos que nós temos, tá? Como é que o que se fala, então, com relação à publicidade desses fundos 555, dessas classes, né? Ou seja, as regras gerais. Deixa eu voltar a minha câmera aqui, que agora vai poder colocar, porque daí aparece ali no cantinho e não cobre o nosso texto, né? Mas qual é a ideia da publicidade? Sempre que for fazer publicidade, galera, é o seguinte, nós não podemos, na verdade, isso é muito lógico, né? Divulgar o material publicitário técnico, né? Com incompreensões. Nós temos que minimizar as incompreensões, não induzir o investidor a erro. A erro. Essa é o principal foco da publicidade, né? Ser transparente, claro, informações verdadeiras, trazer opiniões com base técnica, também trazer informações de longo prazo, sempre manter a mesma linha, né? Trazer simulações, sempre zelar pela concorrência leal, né? Conter link no material publicitário ao material técnico e divulgar, quando divulgar rentabilidade, indicar o emissor e a carência, né? Então, a responsabilidade de produzir esse material é da instituição, no caso, que administra o investimento ou fundo de investimento. E o material técnico faz parte do material publicitário, como a gente já falou, e no material técnico, a gente, na verdade, o que o material técnico contém, né? O material técnico, ele é mais específico com relação aos aspectos operacionais, enquanto publicidade, por exemplo, é um folder que você divulga o produto de investimento, né? Então, no material técnico,
Esse link tem que estar no material publicitário, para o material técnico, obrigatório. Aqui vai ter o objetivo e a estratégia, né? O público-alvo, a carência, a tributação. Então, na prova pode perguntar assim, o que deve conter no material técnico? Tributação é um ponto que pode ter, tá? O que deve conter no material publicitário? No material publicitário vai conter tudo que não tem no material técnico, né? Como a gente viu aqui, ó. Vai conter propaganda do produto, né? Aqui no material técnico, canais de atendimento, nome do emissor, classificação, tipo assim, esse produto é indicado para investidor moderado, conservador ou agressivo, né? E também alguma coisa sobre riscos, né, no material técnico. Ó, esse aqui tem risco de liquidez, tem risco de mercado, tem risco de crédito e assim por diante. E também, nesse material técnico, tem que ter alguns avisos obrigatórios, que são, se falar de rentabilidade, tem que dizer que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura e que a rentabilidade não é líquida de impostos, né? Sempre está lá a rentabilidade bruta. Se falar de FGC, tem que falar que fundos não têm FGC. E se tiver uma simulação, tem que falar que é uma simulação e que a rentabilidade real pode ser diferente. Então, esses são os 3 avisos obrigatórios que devem constar no material técnico do nosso Código de Administração de Recursos de Terceiros. Bem, finalizo aqui esse assunto sobre o código. Espero que você tenha entendido. E aí eu sugiro que você agora exercite nos simulados e releia esse material aqui para que você possa ir bem na prova. Forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.